Olá, eu sou Letícia Loriaga e estou aqui para a gente dar continuidade no nosso curso de Lumion. Bom, então o que acontece? Aqui todos os meus objetos estão dentro das layers, tá? Eu vou ligar aqui as layers, tá? Se vocês perceberem, ela tá vermelhinha aqui, isso quer dizer que a layer está desligada. Então, quando eu ligo ela, ele já aparece as luzes, está aparecendo também a vegetação e agora os carros, certo? Vamos lá. Aqui o nosso próximo passo vai ser aprender a renderizar, tá? Então, eu vou clicar aqui em foto, tá? E ele vai me trazer para essa tela aqui. O que essa tela vai fazer? A gente vai direcionar ele para uma câmera, vai posicionar a câmera para fazer um render legal, tá? Uma dica bem importante é que essa distância focal, ela é a abertura da câmera, tá? O ideal dela é que ela esteja 35, que vamos dizer assim, é uma câmera sem deformidades, tá? Ela vai pegar o mais próximo do real, tá? Mas às vezes a gente vai usar algumas cenas onde essa distância focal pode estar menor, tá? Quanto menor a distância focal, maior a abertura da câmera, tá? Então vou mostrar aqui um exemplo para vocês, ó. Aqui a abertura da câmera tá maior. Eu estou no mesmo lugar, mas a câmera abriu maior. E se eu diminuir, ó, eu estou no mesmo lugar, mas aí a câmera fechou mais, então deu essa sensação de que ela deu um zoom, mas não é, tá? É só a abertura da câmera mesmo. Então eu posso clicar aqui, ó, e vou digitar o valor de 35, tá? É a abertura de uma câmera normal. Eu vou vir aqui um pouco para trás, tá? Eu gosto sempre de trabalhar a imagem dando um contexto para ela, tá? Então, o que vai acontecer? Vai ter muita coisa que a gente vai acabar descobrindo dentro dessa tela aqui da renderização, tá? Então, por exemplo, aqui do lado, ele falta colocar uma casa, um vizinho, alguma coisa, tá? E a gente vai trabalhar para fazer isso, tá? Então, eu tenho 3 cenas salvas aqui, tá? Que já estavam prontas. Mas, no caso de vocês, como não tem nenhuma cena salva, tá? Para a gente salvar a cena, você vai clicar aqui em armazenar câmera, tá? Então, ela já armazenou essa câmera aqui. Eu posso fazer várias imagens, tá? Eu posso chegar mais perto aqui e fazer uma imagem, por exemplo, só da garagem. Tudo vai depender do detalhe que eu quero mostrar para esse projeto, tá? Então, às vezes, eu quero mostrar só esse detalhe aqui do pergolado, tá? Então, eu posso fazer uma imagem mais ou menos assim. É sempre muito legal a gente sempre tentar fazer algumas imagens bem artísticas, mas às vezes não vai dar para fazer, porque existem detalhes que são muito específicos que a gente precisa mostrar um pouco mais de perto, tá? Então, que nem esse detalhe do próprio pergolado, tá? Mas aí tudo a gente vai trabalhar sempre de acordo com o nosso projeto, tá? Então eu vou clicar aqui nessa câmera que eu tô mesmo, que eu gosto muito dela, ela já estava definida. E aí o que acontece? O segredo para ter uma imagem legal dentro do Lumion é mexer com os estilos. Então aqui nessa parte dos estilos, eu vou dar uma clicada aqui em estilo customizado, tá? Ele já tem esses estilos que vem pronto, tá? Vamos dizer assim, são presets que o próprio Lumion tem, tá? Então, se você tiver com um pouco mais de pressa, alguma coisa, você pode utilizar ele, tá? E eu sempre acabo acrescentando algumas alterações, porque aí eu preciso que ele fique mais parecido com o que eu quero, tá? Então, vamos selecionar um estilo, tá? Vamos selecionar um preset para a gente ter um start. Então, vou clicar aqui no realista. Aí ele já me deu mais ou menos essa base, tá? E aí a gente pode fazer algumas alterações. Por exemplo, eu posso mexer nos céus reais, tá? Eu posso alterar, por exemplo, a posição desse sol, posição do céu, né? De como ele tá. Se eu inverter o céu, ele vai dar uma diferença nas nuvens, né? A posição do sol permanece a mesma, mas as nuvens, elas vão inverter o local, tá? Então, eu posso mexer aqui nesse eixo. Eu não costumo mexer nesse brilho e nem no brilho geral, tá? Mas vão existir cenas que vai precisar disso, tá? Vamos brincar com isso aqui primeiro, tá? Vou posicionar o meu céu mais ou menos assim, certo? Vou clicar aqui nessa cena, ó. Ele tá mais ou menos assim, tá?
Eu sempre dou uma mexida também na correção de cor, porque eu acho que ele fica muito amarelo. Uma dica que eu gosto de dar para as pessoas também é a seguinte: quem usa óculos, algumas lentes vêm com aquela proteção de luz azul, certo? Eu falo isso porque eu uso óculos e eu percebi que tem afetado as minhas imagens, né? É, quem usa óculos e tem esse filtro de proteção azul, o filtro ele faz com que a gente enxergue mais amarelado as coisas, tá? Então, o que que acontece? Às vezes a gente acaba tirando toda a temperatura da imagem e se você olhar ela sem óculos, ela acabou ficando muito fria, tá? Então eu diminuo a temperatura, tá? Eu sempre dou uma mexida aqui. Eu meu costume era deixar mais ou menos no zero ou nesse menos zero, né? Que ele é um pouco mais para azul. Aí ele fica menos 0,2. Aí eu tirei o óculos para ver, porque o meu óculos ele é mais para textura, então, desculpa, para leitura. Então, às vezes eu tiro o óculos e dou uma observada. Então, eu tenho adotado mais ou menos o 0,1 para melhorar a imagem, tá? Mas é aquela recomendação, sempre tira o óculos para ver como que tá? Porque com o óculos a imagem tende a ficar sempre mais amarelada do que a gente realmente está enxergando, tá? Outra coisa em relação à cor é que as cores sempre vão ser diferentes de um computador para outro, tá? De um monitor para outro. Isso é quase impossível você renderizar uma imagem de um jeito e ela tá de outro jeito, tá do mesmo jeito numa outra tela, tá? Então vamos lá. Diminuir aqui, né, a temperatura da imagem, tá? Eu deixei ela um pouco mais fria. E daí eu também vou alterar aqui a reflexão dela, tá? Eu costumo deixar ela já tá com o Speed Ray ativado, tá? Eu vou colocar aqui o alta qualidade porque a gente consegue melhorar essa visualização da reflexão, tá? Nesse caso eu não vou colocar nenhum plano de reflexão porque não vai ter tanta diferença assim na minha imagem, tá? Se eu colocar esse plano. Eu vou mudar aqui também a sombra, tá? Eu vou deixar ela um pouco mais clara, tá? Então, ó, repare que ela tá bem escura e aí ela mais clara dá uma suavidade para o nosso projeto, tá? A correção de sombra também a gente pode sempre mexer, tá? O tipo de sombra, se você quiser colocar, por exemplo, o ultra nítido, ó, ele dá uma aumentada na qualidade da imagem. Quando a gente coloca o ultra nítido, ele não deixa a gente mexer aqui com essas sombras suaves, tá? Ó. Esses detalhes finos aqui é importante deixar ativado, por conta desses detalhes assim de árvore e tudo mais, tá? E aí o que que acontece? Aqui nessa imagem também, percebam que ela tá meio torta, né? Então eu vou entrar aqui em adicionar efeito e vou colocar esse 2 pontos de perspectiva, tá? Então olha a diferença. Aqui ela tá torta, aqui ela já tá mais, a casa já fica mais reta, tá? Então eu gosto de usar bastante esse efeito. Eu acabo sempre colocando ele por conta de acertar isso daqui, né? A única coisa é que, por exemplo, quem usa esse efeito, às vezes, se você for fazer uma imagem muito torta, às vezes ele pode dar ele dá ele fica um negócio meio esquisito, tá? Então tem que sempre rever esse efeito, tá? Se você colocar ele numa outra imagem, né, que a gente pode copiar, né? Eu posso entrar aqui, ó, clicar aqui, editar, copiar efeitos e colocar para cá, ó, clico aqui de novo, editar, colar efeitos. Se eu quiser desligar ele, ó, eu posso desligar, tá? Então esse efeito pode estar sempre aí, e aí a hora que eu precisar eu ligo e desligo ele, não tem problema nenhum, tá? Isso para todos os efeitos. Aqui, ó, eu gosto de colocar também a profundidade de campo, tá? O que que eu vou fazer? Ó, essa parte aqui, ela tá mais desfocada e aqui já tá com mais foco, tá? A gente pode mexer nisso, ó. Posso
aumentar essa quantidade aqui no foco, por exemplo. Posso diminuir. Eu posso colocar esse foco lá no fundo também. Aliás, posso desfocar o fundo e colocar foco só na grama, tá? Mas eu quero mostrar a casa, não quero mostrar a grama, tá? Então eu vou tirar o foco da grama e focar ali na, na casa, tá? Essa questão da câmera também, a gente tem que sempre que lembrar que tudo é uma questão de posição, de movimento e tudo mais. A gente tem que, vamos dizer assim, pensar como se fosse um fotógrafo mesmo, para sempre tentar fazer uma imagem mais artística, tá? Eu vou clicar aqui em adicionar efeito. Aqui no sol, ele tem a posição da luz do sol volumétrica, que é um efeito muito legal para usar para interiores, tá? Esse raios de Deus aqui também é legal. Eu gosto mais de usar ele para quando é um projeto de TFG, TGI, TCC. Cada universidade adota um meio, né? A clima também aqui é uma coisa que eu acabo nem usando, tá? Eu só uso o vento mesmo, mas para fazer vídeos. O céu, eu adotei para mim os céus reais, então eu acabo sempre usando ele. Mas esses nuvens volumétricas também é bem legal para quando a gente vai fazer vídeo, tá? Essas cores de outono também é legal, eu acabo não usando muito, mas é bacana, é um efeito legal, ele vai dar uma alterada na cor das árvores, na cor das plantas. Ó, ele vai alterando. Eu acabo não usando ele porque eu acho ele meio desnecessário, assim, eu acho que ele não me acrescenta muita coisa. Reflexões de lente eu acho bacana usar, tá? Ele tem para quando o sol tá posicionado mais para cá, por exemplo, ele dá aquele lens flare, que é um efeito bem bacana. Eu gosto de usar essa quantidade de imperfeições, tá? Ele dá como se fosse uma sujada na câmera, aqui, e a quantidade de sujeira da lente também. Porque tem uma questão, né? Quanto mais sujo a lente e tudo mais, né? A vida real ela não é perfeita, né? Ela tem essas sujeiras, ela tem várias coisas. Então é sempre legal mexer nesses efeitos aqui da reflexão da lente por conta disso, né? Por conta vamos dizer assim, dessa sujeira. Aberrações cromáticas também eu tenho gostado de usar, tá? Eu acho que ele dá uma não uma irrealidade pro desenho, mas ele dá uma mexida nele e acaba ficando um pouco mais interessante, tá? Que é um efeito também de lente, né? Esse efeito de miniatura eu gosto de usar, mas para quando eu vou fazer imagem de Instagram também, coisa de TCC. Aqui são os efeitos para animação, tá? Esses artísticos eu também gosto muito de usar. Não vou usar ele agora, no caso a gente só vai colocar o vinheta e o ruído, tá? O ruído também é por conta dessa questão de não deixar a imagem perfeita, sempre ter uma sujeirinha ali, por mais que seja pouca, ela tá ali, tá? E a vinheta também eu tenho gostado de usar. Eu vou dar uma diminuída nela aqui, vou dar uma suavizada. Opa, já tá suave. Aí, ó. Por mais que pareça que ela não afeta, mas ela acaba afetando, ó. Aberrações cromáticas também sempre tem. Então, é pouca coisa, assim, que eu quero. A ideia é exatamente essa, de ser pouca baguncinha ali, tá? É, aqui também tem outros efeitos mais artísticos e tudo mais. Eu acabo sempre usando isso daqui também quando eu quero fazer alguma coisa diferente. Eu gosto bastante desse daqui, pra ser sincera. E aqui são alguns outros efeitos que a maior parte deles já está em uso, né? A gente tem 4 em uso. É, esse print poster, ele fica bem legal pra gente colocar, tá? Ele dá
uma qualidade melhor para a imagem. Então, é mais ou menos isso que eu acabo usando, tá? Mas sempre dá pra gente brincar mais, sempre dá pra gente colocar mais efeitos. Cada imagem vai exigir uma coisa diferente, tá? Então, tem sempre que ver o que o seu render tá querendo, qual é o estilo que você mais gosta, tá? E aí, para renderizar, é bem simples, ó. Eu vou clicar aqui em renderizar. Eu sempre adoto esse tamanho aqui para a área de trabalho, tá? Mas é aquela coisa, quanto maior a imagem, mais qualidade ela vai ter, tá? Então, por exemplo, e-mail e área de trabalho, para quando você vai apresentar na tela do computador e tudo mais. Impressão, você vai imprimir, né? Isso aqui também se vai imprimir para uma pessoa, né? E tudo mais, mas eu acabo sempre adotando esse estilo da área de trabalho, tá? Aqui, ó, vou clicar em área de trabalho, vou salvar aqui, ó, teste. E ele vai acabar renderizando bem rapidinho, tá? Aí. O que a gente vê nessa imagem, tá? O que é legal da gente trabalhar nela depois. Isso também é uma dica importante. Faz o projeto e renderiza ele para ver como que tá, adiciona os efeitos e tudo mais e vê se está precisando de mais alguma coisa, tá? Então aqui eu vou dar um OK e o que eu vou falar? É sempre legal a gente colocar tipo uns vizinhos aqui, tá? Colocar alguma coisa aqui nessa parte. Posso colocar até uma, uma árvore mesmo, alguma coisa, mas é sempre legal ter para ele dar mais um contexto para a imagem, tá? O próprio Lumen, ele tem aqui, quer ver, nos objetos, ele tem, se eu entrar em exterior, vou clicar aqui em colocar, ele tem alguns prédios aqui que você pode usar, tá? Você pode colocar e tudo mais. Eu gosto de colocar projeto antigo, projetos de coisa que eu já fiz, para colocar ali, tá? Então, normalmente eu venho aqui importar modelos e eu acabo colocando alguns dos projetos que eu já tenho, tá? Ele tem aqui também, ó, background, tá? Ele já tem umas casas preparadas aqui também. O próprio Lumen já me dá isso daqui. Ó, tem alguns mobiliários aqui também. Então, por exemplo, vou colocar aqui essa casa. Ó. Aí, tá? Então, no caso aqui eu só teria que acertar para ele não ficar com esse mato aqui dentro do negócio, né? Aí, algo mais ou menos assim, tá? Porque aí o que ele faz? Ele me dá esse contexto, né? Então eu tenho um vizinho aqui. Então isso é bacana da gente sempre colocar nos nossos projetos. Eu tenho outro aqui, ó. Aí. Aí, tá? Então eu dou mais um contexto aqui para minha imagem, tá? Aí. Esse contexto ele pode ser diferente, tá? Não precisa ser essas casas aqui. É o que eu disse. Eu, pelo menos, gosto de pegar algumas casas que são minhas mesmo, tá? Aqui em natureza ainda eu vou acrescentar, por exemplo, essas folhas aqui, ó. Aí.
Aliás, vou pegar uma maior. Por quê? Porque ele também dá essa sensação das coisas não ficarem perfeitas. Aí eu coloco um pouco aqui, coloco um pouco aqui na garagem, tá? Aqui o que que acontece? Se eu clicar e apertar o F, tá? Ele vai pegar essa angulação aqui da folha, tá? É importante, no caso ela tá voando, né? Então a gente vai abaixar ela aqui, ó. Aí. Aí eu clico, né? Clico aqui em subir e dou uma mexidinha. Sempre legal a gente dar uma brincada aqui, né? Fazer essa coisa de sujar mesmo o render para não deixar aquela coisa limpa, né? Então, quando a gente faz isso, a gente acaba dando um contexto para ele. Então, eu vou colocar mais um carro aqui, que ele vai ficar estacionado. Aí. Posso colocar mais outro carro. O vizinho tá dando uma festa, não te amou. Um churrascão que tá rolando na casa do vizinho. Que eu sempre tiro o motorista do carro porque eu não vejo necessidade de manter ele, tá? Aí eu posso colocar uma pessoa, por exemplo, aqui andando de bicicleta nessa rua. Tá, vou colocar aqui. Tá? E aí o que que acontece? Eu dei um contexto para essa imagem, né? Então eu tenho vizinhos, eu tenho um carro que está ali estacionado do lado e tudo mais. Então eu posso pegar aqui uma imagem mais aqui, ó. Ó. Posso fazer essa imagem, por exemplo, aqui, tá? Vou salvar por cima dessa, tá? Então essa imagem já está salva. O que eu faço? Eu clico aqui em cima. Aí eu quero usar todos esses efeitos. Clico aqui, editar, copiar efeitos. Dou 2 cliques aqui, clico aqui, editar, colar efeitos, tá? Então minha cena já está configurada, né? Eu não preciso ficar sofrendo reconfigurando ela. Vou fazer mais uma cena para cá agora, fazer algo mais ou menos assim. Então, vou fazer a mesma coisa, que eu vou salvar por cima dessa, armazenar câmera, clico, colar efeito. Aí. Como aqui não tá tão sujo, né, como eu gostaria, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais umas folhas aqui. Então, venho aqui, né, nas folhinhas. Vou colocar aqui, ó. Aí, tá? Então, o que que acontece? A hora que eu volto ali na câmera, ele já tá mais contextualizado, tá? Posso até adicionar um animal, uma ave, alguma coisa, né? Aqui no Brasil, pelo menos, a gente tem sempre umas pombas em tudo quanto é lugar. Então, eu posso colocar uma pombinha aqui. Tchuc. Elas estão sempre acompanhadas, né? Elas nunca estão sozinhas. Então, sempre de duas. Esse carro aqui, eu vou puxar ele um pouco mais pra trás, tá? Vou colocar ele mais pra cá. Aqui, assim, ó. Isso. Aí. Aqui, ó. Justamente porque eu quero provocar esse efeito. Posso trazer esse carro até um pouco mais pra cá. Aí. Aí. Então, aí eu tenho toda essa contextualização, tá? Aqui, ó, eu só vou editar e colar o efeito, tá? Ele já pegou. Aqui a mesma coisa.
Então, mexer com o Lumion é bem fácil, tá? A gente consegue fazer coisas bem legais com ele. Ele é um software simples, ele renderiza rápido também, né? Isso é importante da gente sempre falar isso, né? Ele renderiza muito rápido. Aí. Pronto. Tá, então, agora eu vou colocar ele para renderizar tudo de uma vez só, tá? Então, o que que eu faço? Aqui, cliquei, né? Deixa eu voltar aqui. Cliquei aqui em renderizar fotos, certo? Vou clicar aqui, vou em conjunto de fotos e vou salvar tudo de uma vez só. Então, aqui, ó. Coloquei como teste 00 e aí o que que ele vai fazer? Ele simplesmente vai renderizar todas essas cenas que eu acabei de fazer, tá? Então eu não preciso ficar lá renderizando uma, salvando, daí renderizando a outra, salvando. Ele vai trabalhar de uma vez só, tá? Isso é uma coisa bem legal dele. Não só o Lumion, mas tem outros softwares que também tem essa opção. Então aí é o momento que a gente levanta e vai tomar um café. Aí, tá? Então vou dar um OK. Aí se eu vier lá na minha área de trabalho, ele vai estar aqui, né, as imagens que a gente produziu, tá? Ó a diferença, tá? A primeira imagem para a segunda. Tá? Então, a gente tem que sempre pensar nisso, sabe? Nessa contextualização do render. Quando a gente coloca uns vizinhos, algumas coisas assim, a gente tem essa contextualização. No caso aqui, o que que acontece? Essas árvores que a gente tinha no fundo, elas nem ficaram aparecendo por conta dos vizinhos, tá? Mas o que que eu acho legal? A gente pode subir elas, tá? Então eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Eu vou subir a altura delas para daí ela pegar aqui pro fundo. Aí, tá? Para daí ela aparecer ali no meu render. No caso, eu ter que subir um pouco, bem mais, né? Vamos lá. Força. Aí, subindo, 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 subindo. Acho que aqui talvez ele já apareça. Ó, esse aqui já apareceu, tá? Então aí a gente consegue, né, dar sempre essa melhorada aqui. Eu ainda não tô muito contente com esse céu, a gente pode trocar, pode fazer várias coisas para que essa imagem acabe ficando bem mais legal, tá? Posso entrar aqui, posso alterar esses céus reais, né? Aí, ó. Aí.
Aqui. Ó, o céu sempre dá uma diferença, tá? Então, é sempre legal a gente trabalhar essas coisas, ver o que que vai ficar realmente bom para o nosso render, tá? Então, vai fazendo, vai renderizando até você olhar e falar: "Nossa, agora realmente ficou muito legal, agora é isso que eu quero", e tudo mais, tá? Esse processo de renderização, ele leva um tempo, não pelo fato de renderizar, mas pelo fato de você estar produzindo alguma coisa, tá? Toda vez que a gente está produzindo, tentando sempre deixar perfeito, quanto mais perfeito a gente quiser deixar, quanto mais legal a gente quiser deixar, mais tempo a gente vai levar, tá? Então leva o tempo que for necessário, faça as coisas sempre com calma, para você ter um resultado legal bem bacana, tá bom?